Bom, hoje a gente vai começar mais uma playlist nova aqui no nosso canal. Uma playlist com um tema novo e o tema desta playlist vai ser módulo, tá? Módulo de um número real. A gente vai ver, essa primeira playlist vai ser só sobre módulo de um número real. Depois a gente vai ter a função modular, a equação modular e a inequação modular. Vamos ter tudo de módulo, tá? Vai ser uma playlist para cada tema, uma playlist para módulo, uma playlist para função modular, equação modular e inequação modular, tá? Tudo sobre esse tema novo aqui, módulo, tá? Bom, então vamos lá. O objetivo desta aula é entender o que é o módulo de um número real, tá? Ó, entender o que é o módulo de um número real. É o objetivo da nossa aula. Então, teminha módulo de um número real. Então vamos lá, ó. O valor absoluto ou módulo de um número real, né? Quando a gente trabalha com módulo, a gente pode falar que o módulo é o valor absoluto de um número ou simplesmente que é o módulo, tá? De um número real A indicado por duas barrinhas, ó, e o A no meio, tá? Esse símbolo aqui são duas barrinhas, tá? Ó, duas barrinhas, não é parênteses, tá? Às vezes o pessoal confunde com parênteses, não, é duas barrinhas. Isso aí a gente indica o módulo. E é dado pelo próprio número A, se o A for maior ou igual a zero, ou pelo oposto de A, se A for menor que zero. Em resumo, o módulo de A vai ser A se o A for maior ou igual a zero e o oposto de A se o A for menor que zero. Antes da gente continuar falando de módulo, eu vou até pegar a caneta aqui, porque tem uma coisa que eu quero falar com vocês, ó. A primeira coisa que a gente tem que saber antes da gente entrar no módulo é a diferença aqui entre duas coisas. A diferença entre oposto... Deixa eu arrumar isso aqui que fica falhando. Oposto de um número, tá? Oposto de um número e saber qual que é a diferença do inverso de um número. Bom, Brasil, quando a gente fala em oposto, se eu tenho aqui o número 2, tá? Eu tenho o número 2. O oposto de 2 é menos 2. Aqui no inverso, se eu tenho o número 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2, tá? Toda a ideia de inverso de alguma coisa é 1 sobre essa coisa. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver a letra A, qual que é o inverso de A? O inverso de A é 1 sobre A, tá? Qual que é, sei lá, o inverso de 37? O inverso de 37 é 1 sobre 37. E qual que é o oposto de 37? O oposto de 37 é menos 37. Qual que é o oposto de A? O oposto de A é menos A, tá? Essa diferença é muito importante quando a gente vai trabalhar com módulo, porque quando a gente vai ler a definição de módulo, porque isso aqui é uma definição, o módulo ele vale A quando A é maior ou igual a zero. E vale o oposto de A se o A for menor que zero. A gente não lê isso daqui como menos A. A gente lê isso aqui como sendo o oposto de A, tá? Então, isso aqui é um certo ponto que gera uma discussão, né? Geralmente o pessoal não sabe qual que é a diferença de oposto e inverso. Então, tá aqui a diferença. Oposto é quando eu troco o sinal do número. Qual que é o oposto de 2? Menos 2. Qual que é o oposto de 37? Menos 37. Agora, inverso é 1 sobre aquela coisa. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 37 é 1 sobre 37. Tá? Inverso, 1 sobre aquela coisa.
oposto, eu troco o sinal. Vale fazer ao contrário também, né? Qual que seria o oposto de menos 37? 37. Qual que seria o inverso? Também tem inverso de número negativo. O inverso é 1 sobre menos 37, tá? Então, é isso aí. A ideia que eu queria passar era essa. A diferença dessas duas coisas para não confundir aqui. Porque a gente não vai ler isso daqui como sendo menos A, e sim o oposto, tá? Então, vamos ver aqui agora alguns exemplos propriamente de módulo, tá? Ó, aqui eu tenho 2 exemplinhos para a gente começar. Se eu tenho aqui o módulo de 8, vamos na definição. É positivo, né? Ó, é maior que 0, certo? Se é maior que 0, eu vou manter o próprio número, né? Então, o módulo de 8 é o próprio 8. E o 0 aqui, ó, o módulo de 0, vamos na definição. Se A for maior ou igual a 0, se enquadra nesta parte aqui de cima. Então, eu vou manter o mesmo número. Então, o módulo de 0 é o próprio 0. E aqui no 131, qual que é o módulo de 131? 131 é maior que 0 ou menor que 0? Maior que 0. Então, a gente mantém o mesmo. Então, módulo de 131 é o próprio 131. Ah, tem módulo de raiz? Tem módulo de raiz. Qual que é o módulo da raiz quadrada de 5? A raiz quadrada de 5 é maior que 0? Sim, é maior que 0. Então, eu mantenho o mesmo número. Então, o módulo da raiz de 5 é a própria raiz de 5. Agora, aqui começa a mudança, ó. O módulo de menos 7. Menos 7 é maior ou igual a 0? Não. Menos 7 é menor que 0. Então, se menos 7 é menor que 0, a gente vai usar o oposto dele. Então, a gente vai colocar esse menos aqui na frente para simbolizar o oposto e o menos 7 que estava aqui dentro do parênteses. Aí, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular aqui, ó, a regra de sinal. Menos com menos, eu vou ter mais, tá? E aí o 7 vai ficar positivo. Aqui embaixo, ó, menos módulo de menos 26. Menos 26 é menor que 0. Então, eu vou usar o oposto. Bota esse menos aqui na frente para simbolizar o oposto e coloco menos 26. Menos com menos, mais. Então, o 26 vai ficar positivo. Tem módulo de fração? Tem módulo de fração também. Módulo de menos 4 sobre 9. Menos 4 sobre 9 é menor que 0. Então, eu vou usar o oposto. Bota esse menos aqui para simbolizar o oposto. E o menos 4 sobre 9, que é o que está dentro do módulo. Aí, fazendo menos com menos, eu vou ter mais. Então, a minha fração vai ficar positiva. De um jeito bem simples para que todo mundo entenda, o que eu quero dizer, o que a gente quer dizer com um módulo, para que serve módulo? Bom, a gente vai ver nas aulas mais para frente, né, de onde que veio essa ideia de módulo e para que ele é usado, mas de uma maneira análoga e simples, o módulo de um número serve para deixar esse número positivo. O número que é positivo continua positivo, e o número que é negativo vai ficar positivo. Qual que é o módulo de menos 4? O módulo de menos 4 é 4. Qual que é o módulo de 7? O módulo de 7 é 7, tá? Módulo de número positivo continua positivo. Módulo de número negativo fica positivo, tá? É justamente o que eu mostrei aqui, ó. Os módulos de todos esses números que eram positivos continuaram positivos. E os módulos dos números aqui, ó, que eram negativos, ficaram positivos, tá? É isso aí que eu queria passar nesta primeira aula de introdução.